Olá, retornamos ao desenvolvimento do nosso Assiste Vendas e nessa videoaula nós vamos iniciar a programação para que possamos executar os comandos Insert e Update, novo e alterar junto à tabela o usuário. Então, a situação que nós temos é a seguinte: ao acessar a nossa aplicação, no menu principal nós vamos em acesso ao sistema usuários e existe apenas um usuário, usuário Wagner, com e-mail tal. Ele está autorizado a utilizar o sistema, já fez 85 acessos ao sistema, sendo que o último acesso foi no dia 17/10 às 19 horas e 22 minutos. O comando, as opções para executar o comando delete ou excluir o usuário, elas já estão prontas, foram feitas nas últimas videoaulas e nesse caso, ao executar o comando executar, nós recebemos a mensagem que o usuário Wagner não pode ser excluído, pois ele já tem 85 acessos ao sistema. E nós vamos iniciar então, como disse, a programação para poder executar os comandos Insert ou novo e Update ou alterar. O processo todo inicia-se com a criação de um novo formulário. Então, um novo Form Delphi. Já vou de cara salvar lá na pasta onde nós estamos salvando todos os arquivos do nosso fonte. E esse arquivo vai receber o nome usuário. Então, veja bem, aquele arquivo, aquele formulário que criamos em aulas anteriores, que apresenta o dbGrid com a lista, com o resultado da consulta junto à tabela usuário, ele recebeu o nome de usuários, no plural, usuários, dando a ideia de que ali eu visualizo a lista de usuários. Para poder editar, inserindo ou alterando os dados de um único usuário, nós vamos criar um novo formulário que se chama usuário, apenas usuário. Automaticamente esse arquivo vai receber a extensão .pas e por ser um arquivo que contém uma unit que contém um form, lá na nossa pasta também vai ser gerado o arquivo usuário.dfm. Configuração básica do nosso arquivo usuário, de cara propriedade name, ao invés de form1, form usuário. E aquelas propriedades que nós temos aplicado, alterado em todos os nossos formulários. Border icons são os ícones da barra de título, nós vamos colocar todos como falso. Border style é o estilo da borda, nós vamos colocar single, para que o usuário não possa redimensionar o formulário durante a execução da aplicação. Border width é o tamanho da borda, para dar um efeito nós vamos colocar tamanho 10, a borda fica com espessura de 10. Na barra de título, propriedade caption, nós vamos colocar apenas usuário, e na propriedade position nós vamos selecionar a opção Main Form Center, ou seja, sempre que esse formulário for aberto, ele vai ser posicionado, vai ser centralizado junto ao form principal. Nós vamos salvar. Na sequência, nós vamos retirar esse formulário da lista de formulários criados automaticamente quando a aplicação foi iniciada. Então, Project Options, no item Forms, nós temos aqui os formulários que serão criados automaticamente pela aplicação e no painel da direita, os formulários disponíveis, aqueles que não serão instanciados automaticamente. Nós vamos ter que instanciar e depois destruir, retirá-lo da memória. Então, tanto o form usuários quanto o form usuário, eles ficarão na lista de forms disponíveis. Muito bem, nós vamos adicionar aqui uma lista de ações. Eu vou alterar a propriedade name, sempre muita atenção na propriedade name de todos os objetos, lista de ações, e nesta lista de ações nós vamos inserir duas ações: a ação salvar
com o caption apenas salvar, e a ação cancelar com o caption cancelar. Muito bem. Antes de seguirmos, completando a sequência para poder instanciar e depois destruir um formulário, nós vamos selecionar o form usuário e no evento onClose, clique duplo no onClose, nós somos remetidos para a guia Code, já na Procedure Form Close de tform usuário, os mesmos comandos que nós colocamos para poder destruir o formulário quando ele for fechado. Então, no evento onClose, quando o formulário for fechado, action CA_FREE e form usuário a new. Essas duas linhas de comando farão com que o formulário seja retirado da memória, seja destruído, num termo que não existe, mas apenas para explicar, desinstanciado quando ele for fechado. Voltando aqui ao design do form, nós temos duas ações, a ação salvar e a ação cancelar. O código da ação cancelar ele é bastante simples. Quando nós clicarmos em uma das opções para cancelar, nós vamos apenas executar form usuário.close. Nós vamos fechar o formulário sem executar nem o comando insert, tampouco o comando update. Vamos colocar agora recursos visuais para que o usuário possa executar as operações salvar e cancelar. Então nós vamos começar com o menu principal. Esse objeto ele recebe em sua propriedade name o nome menu principal. Esse menu principal, com clique duplo, ele vai ter dois itens. O item do menu principal salvar, que vai executar a ação salvar, e em seguida o item do menu principal cancelar, que está associado, que vai executar a ação cancelar. Nós também podemos colocar, depois nós vamos redimensionar o formulário no tamanho exato, de acordo com os objetos que nós vamos inserir aqui no corpo do formulário. Nós podemos colocar dois botões também associados às ações salvar e cancelar. O primeiro botão salvar, que executa a ação salvar, e o botão cancelar, que executa a ação cancelar. Muito bem, então já fizemos a criação da estrutura básica do nosso formulário. Na próxima videoaula nós vamos colocar os objetos que vão nos permitir editar os dados de um usuário e executando assim os comandos novo, insert ou update para alterar. Então até a próxima videoaula.